Agora deu certo. Bom dia, Padre José Eduardo, sua Bom bênção. dia. Deus abençoe. Tudo bem? Graças a Deus. E aí? Tudo jóia. O senhor está me ouvindo bem, né? Agora sim. O pessoal que está entrando na live aí, pode dar um feedback para gente de som, se a imagem está boa, está tudo ok. Manda um joinha aí para gente saber se está tudo bem. Bom, nós vamos falar hoje sobre a fé sobrenatural carismática, né? Padre José Eduardo é uma pessoa aí muito dedicada à igreja, uma pessoa que faz bastante pela fé, luta pela fé, pela defesa da vida. E é uma honra, viu, padre, tê-lo aqui para nós fazermos esse bate-papo. E eu vou pedir que o senhor se apresente, né? Algumas pessoas o conhecem, outras pessoas não conhecem. Pedir que o senhor se apresente. Eu sou padre José Eduardo, sou sacerdote da Diocese de Osasco, sou pároco da Paróquia São Domingos aqui em Osasco e também sou militante do movimento em defesa da vida e da família e tenho uma atuação nesse campo também. E, além disso, sou professor de teologia, sou doutor em teologia moral e também tenho atuações acadêmicas nessa área. Muito interessante. Padre, nós sabemos, né, que a fé ela é o principal fundamento para que a gente possa ser um verdadeiro seguidor de Cristo, né? Queria que o senhor falasse um pouquinho para nós a respeito dessa fé. De onde nasce essa fé? Bom, então a primeira coisa é que nós temos que entender que existem diferentes acepções do termo fé nas Sagradas Escrituras, né? A primeira, que é a mais usada, é a fé entendida como virtude, a virtude teologal da fé, sem a qual é impossível ter vida sobrenatural. Então, a fé, nesse sentido, é a base, é o fundamento, né? E ela consiste em assentir, para dizer com palavras de Santo Agostinho, nessas verdades que Deus revelou acerca dele mesmo. Mas esse assentimento, ele não pode ser apenas uma concordância superficial. O assentimento ele precisa ganhar espaços cada vez mais profundos em nós. E isso acontece através da vida de oração. Ou seja, a luz da fé vai crescendo em nós. Talvez no começo ela não seja nem perceptível, ela seja sufocada pelo vendaval dos sentidos, pelas luzes naturais, então acabam ofuscando a luz da fé dentro de nós. Mas se nós seguimos o caminho da oração, como ensina São João da Cruz na subida do Monte Carmelo, então nós vamos apagando os sentidos, os sentimentos, eles vão ficando apagados em nós, nós vamos entrando numa espécie de aridez sentimental, e essa luz que é sobrenatural da fé vai crescendo até que ela nos domina por completo. Ora, aqui nós estamos no âmbito da virtude teologal da fé, que nós recebemos no momento em que fomos batizados e que está em nós, a não ser numa única condição, que nós tenhamos cometido um pecado direto contra a fé, como, por exemplo, o pecado de heresia. E se alguém, assim, formal e conscientemente comete um pecado de heresia, ele é decepado do corpo de Cristo ipso facto.
ele está excomungado. Então a gente Certo. vê a importância da virtude da fé aí, né? Porque se alguém, por exemplo, peca contra a fé e nega uma verdade de fé defendida pela igreja, pelas Sagradas Escrituras, e o faz de modo peremptório, consciente, pertinaz, esta pessoa não pertence mais à igreja, né? Então, é importante dizer isso. Existem na igreja, nós dizemos, membros mortos e membros vivos, né? Os membros vivos são aqueles que estão em graça santificante. Os membros mortos são aqueles que cometeram pecado mortal. São membros da igreja, mas são membros mortos da igreja. Agora, quem comete um pecado de heresia não é mais membro da igreja. Nem um membro morto mais. Ele simplesmente está decepado, ele está fora. E por isso a fé é tão importante. Porque não há nada mais importante do que a fé. Se você vê o Evangelho de São João, o Evangelho de São João é inteirinho isso, né? Pelo menos até o capítulo 13, Jesus diz com frequência, o meu mandamento é que creiais, é que acrediteis. Este é o mandamento, que acrediteis no Filho do Homem. Né? Ele diz, Deus amou todo mundo para que todo aquele que nele crer, para que nele crer não pereça. Ele diz o tempo todo que é necessário crer, é necessário a fé. E quando chega ali pelo capítulo 5, ele está tentando explicar o tempo todo para os judeus, vocês precisam crer, tem que crer no Filho do Homem. Aí chega um momento em que eles acreditam. Padre, é tão interessante o senhor falar, porque quando Jesus, a gente lê as passagens bíblicas, né, e ele vai realizando os milagres, no final, quando ele acaba de curar ou a samaritana, ou o cego, ou a mulher que sofria por fluxo de sangue, né, ele fala, vai, a tua fé te salvou. É realmente isso que o senhor está Isso falando. nos sinóticos. Agora, em São João, é diferente. Nos sinóticos, os milagres eles são entendidos como efeito da fé. Em São João, os milagres eles produzem a fé. Por isso que no Evangelho de São João, os milagres são chamados de sinais. E Jesus está falando para a samaritana, ele diz no capítulo 4, quem crer em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Aí chega um momento em que os judeus creem. Aí ele fala, aí sim, então agora vocês têm que permanecer na minha palavra. Quer dizer, permanecer na palavra é meditar, é fazer oração. E ele está tentando explicar isso, mas as pessoas estão achando que é tanta coisa, elas complicam tanto, que elas não fazem o mais óbvio. O mais óbvio é simplesmente crer e permanecer na palavra, através da oração. Né? Sem essa fé, é impossível agradar a Deus. Como diz o profeta Abacuque, e isso é bem recordado na carta aos Efésios. Capítulo 11, versículo 1, que é quando São Paulo dá a definição de fé. Bom, isso é importante por dois motivos. O primeiro motivo é porque nós não podemos aceitar uma teoria, uma explicação que não seja congruente com a fé católica. E hoje em dia há muitas. Né? A teologia da libertação dizia, os autores da teologia da libertação, como por exemplo Leonardo Boff, eles diziam que a ortodoxia é menos importante do que a ortopraxis. Uma palavra que eles inventaram.
Então, o que eles estão querendo dizer? Que ter a fé verdadeira não é importante. O importante é você praticar a justiça, do modo comunista como eles ensinam, né? Então, você praticando a justiça, você está fazendo aquilo que Jesus quer. Ainda que você seja ateu, que você seja agnóstico, que você seja um idólatra de uma religião pagã, o importante é a ortopraxis. Ora, essa ideia da teologia da libertação, ela é uma monstruosidade. Ela é, do ponto de vista teológico, criminosa, porque ela está relativizando a verdade da fé católica. Ou seja, quando nós entendemos quem é Jesus Cristo, nós estamos conhecendo o Deus verdadeiro. Foi o que aconteceu com São Pedro. São Pedro está lá no capítulo 16 de São Mateus, e os outros apóstolos estavam em Cesareia de Filipe com Nosso Senhor, e Nosso Senhor diz: o que dizem os homens que é o Filho do Homem? E aí eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros que é Jeremias e alguns dos profetas. Aí São Pedro, aí ele pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? E São Pedro diz: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E aí Nosso Senhor, porque essa frase de São Pedro é muito importante. São Pedro diz assim: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Ele não está dizendo: tu és o Messias, Filho do Deus vivo. Existe um pronome definido aí. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Ora, então Jesus percebeu. São Pedro está falando da Santíssima Trindade. Ele está dizendo que eu sou o Filho unigênito de Deus Padre. Então ele penetrou no mistério da Trindade. Isso daí não pode ser por obra do homem. Então ele diz: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelaram isso, mas foi o meu Pai que está nos céus. Ou seja, E uma aí, revelação divina, né? há uma revelação interior, que é um conceito clássico na teologia católica. Não basta a revelação exterior, os fatos e as palavras que estão contidas nas Sagradas Escrituras. É preciso uma revelação interior, que é obra da graça, que abra o nosso coração para a fé. E aí ele disse: agora sim, eu posso fundar a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela, porque esta é a pedra. Agora sim, eu posso fundar a minha igreja. O que Jesus está dizendo? Não tem jeito. Olha, veja bem, se o negócio da teologia da libertação tivesse certo, Jesus diria assim: quem é que dizem os homens que é o Filho do Homem? Ah, uns dizem isso, outros aquilo outro. Aí ele responderia: bom, isso tanto faz, isso é uma bobagem. Podem dizer que eu sou qualquer um. O importante é que eles façam aquilo que a gente está falando aqui. Que eles pratiquem a justiça, que eles entrem para a defesa dos direitos humanos, que eles façam a defesa dos excluídos. Mas não, o que Jesus diz: e vós, quem diz que eu sou? Inclusive usando o nome de Deus como trocadilho na pergunta. E aí ele exulta quando São Pedro confessa quem ele é. E aí começa a igreja. E aí ele diz: agora sim eu posso fundar a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Porque é aqui, né? É pela fé. A fé é a pedra de toque. Então veja, se a pessoa não tem a verdadeira fé, não é membro da igreja de Jesus Cristo. Ponto final. Pode ser quem for, pode estar na posição que for. Não é membro da Igreja de Cristo porque não tem a fé católica. Isto é doutrina infalível e basilar da Igreja. Não tem por onde. Não tem barriga bidói, não tem o que dizer. É isso aí e ponto final. Então, sem ortodoxia,
Não existe nada. Então a ideia de que a ortopraxis, como diz a turma da libertação, é maior do que a ortodoxia, é mentira do diabo. Ô Isso é padre, heresia. o senhor falando aí da fé, em Hebreus também fala um pouquinho da fé, né? A respeito da fé, que as coisas visíveis se originam das invisíveis. Qual a interpretação teológica podemos dar a respeito desta frase? Ora, no capítulo 11, só um instante, caiu aqui isso. Eu vou pegar a versão grega, que contém a, 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 a transliteração e as palavras, por palavra por palavra. Tá aqui. São Paulo diz assim, capítulo 11, versículo 1. Tem gente que diz que Hebreus não foi escrito por São Paulo, mas eu pessoalmente acho que foi, e não tem muita lógica que não seja, mas tudo bem. Certo. Diz assim, a fé é das coisas esperadas a hipóstases. Hipóstases é uma palavra muito importante essa. Versículo 1. Depois diz, a elencos, a prova de fatos que não se veem ou que não são vistos. Né? E depois ele diz, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. De maneira que o visível veio a existir das coisas que são invisíveis. Né? Por fé entendemos terem sido preparados os mundos pela palavra de Deus, assim que de coisas que não aparecem, o que pode ser visto foi feito. É a tradução literal do que está aqui. Ou seja, o que São Paulo está dizendo nesse trecho? Está dizendo muitas coisas aqui. Né? Primeiro, a fé é a substância. A palavra substância, hipóstasis, ela literalmente significa aquilo que está por baixo. Né? Então, a fé é o que está por baixo das coisas que não se veem. Em que sentido? No sentido de que substância é aquilo que existe por si mesmo, assim como, por exemplo, por debaixo dos acidentes, por debaixo de diversos elementos secundários de um gato, o que está presente é a substância do gato. O gato é em si mesmo, mas a negritude existe nele, o peso existe nele, o tamanho existe nele, o fato dele ser meu existe nele. O que existe em si mesmo ali é o gato. Então, o que está por baixo é a substância, é o que faz uma coisa ser aquilo que ela é. Então, a fé é a substância das coisas que se esperam. Ou seja, é ela que dá substancialidade, é ela que dá concreção. É pela fé que eu pego as coisas que se esperam. É pela fé que eu tenho a certeza das coisas que eu não vejo. Isso é muito importante, porque a fé funciona assim. Né? Jesus diz para Marta, no capítulo 11 de São João, eu te digo que se creres, verás a glória de Deus. Ou seja, a fé trabalha primeiro com a não visão, para que depois haja a visão. Então eu preciso aprender a lidar com o invisível. É por isso que é difícil crer.
E é por isso que São João da Cruz diz que uma pessoa que é muito sensual, sensual no sentido de muito sensorial, ela vive muito em função do que ela vê, do que ela escuta, do que ela sente, dessa enxurrada de sentimentos. Uma pessoa assim, ela não vai conseguir desenvolver a fé sobrenatural. Por quê? Ela vive em função dos sentidos. Enquanto que a fé sobrenatural, ela se dá no invisível. Então, eu só desenvolvo a fé sobrenatural quando eu aprendo a lidar com o invisível. Quando eu aprendo a viver o invisível. Quando eu aprendo a receber no invisível e pela fé da substância. Isso é muito importante, porque, veja, em Gálatas 2:20, São Paulo diz: já não sou eu que vivo, É Cristo. é Cristo que vive em mim, e eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e por mim se entregou. Essa é a segunda Oh, parte do versículo. Ou seja, ele está dizendo que ele vive pela fé. E é por isso que ele vive em Cristo. Por quê? Pela fé, nós entramos em contato com a humanidade santíssima de Nosso Senhor. Então, o que é a oração? Primariamente, a oração é um exercício da fé pelo qual eu entro em contato, em consórcio com a humanidade de Nosso Senhor, como a hemorroísta, que tocou na orla de Nosso Senhor e foi curada, na orla do vestido de Nosso Senhor. Então, pela fé, eu não toco a orla. Pela fé, eu toco nele. Quando Nosso Senhor ressuscitou, ele disse a Madalena: não me toques. Don't touch me. Porque eu não fui para o meu Pai, que é vosso Pai, e meu Deus, que é vosso Deus. Mas quando ele aparece no cenáculo, 8 dias depois da ressurreição, ele diz para São Tomé: toque, toque, pega nas minhas chagas, coloca a mão no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. O que Jesus está dizendo aqui, né, nesse paradoxo? Né? É que na economia da ressurreição, ou nesta lógica interna, no status da ressurreição, nós podemos tocar nele pela fé. Nós tocamos, a nossa alma toca nele pela fé, toca na sua santíssima humanidade. E como a redenção é obra da sua santíssima humanidade, e é pela sua ressurreição que nós, de fato, podemos receber o toque da sua santíssima humanidade em nós, é exatamente no exercício da fé que nós podemos entrar em comunhão íntima com ele. Isso se chama oração. Né? O segundo modo de entrar em comunhão com ele são sacramentos. Por isso que oração e sacramentos são como que as duas pautas da vida espiritual do católico. Não oh, dá para ficar sem essas duas dimensões. oh, padre, falando sobre fé, nós temos um grande exemplo que é Maria, né? O senhor poderia falar um pouco dos aspectos fundamentais da fé dessa mulher, de Nossa Senhora, um pouquinho para nós? Claro, então vocês vejam, quando nós lemos o capítulo 2 do Evangelho de São João, e ali nós temos o relato das bodas de Caná, o que acontece? O texto diz que Jesus e seus discípulos foram convidados para a festa de casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus também estava presente. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Então, Jesus lhe responde: mulher,
esse trecho do grego é muito difícil de traduzir, porque literalmente é: o que para mim e para ti, mulher? Minha hora ainda não chegou. E aí, a impressão que o texto dá é que Jesus está respondendo para ela que não fará o milagre, porque não chegou a hora. Mas também essa hora, no Evangelho de São João, não é a hora de fazer aquele milagre. Esta hora a que ele se refere é a hora da paixão, porque quando chega o capítulo 13 do Evangelho de São João, Jesus diz, o evangelista diz, chegando a hora em que ia ser glorificado. Aí começa a hora, que ele está falando lá no capítulo 2. Ora, só que na sequência, Maria Santíssima vai até os serventes e lhes diz, fazei tudo o que ele vos disser. Como se ela tivesse obtido uma resposta positiva dele. Então, tem algo que nós não estamos entendendo numa leitura superficial desse texto. E aí, só pela meditação, nós conseguimos perceber. Ora, o que é que nós não estamos entendendo aí? Primeiro, ela diz, eles não têm mais vinho. De que vinho ela está falando? Do vinho material. Do vinho mesmo. Então ele responde, o que para mim e para ti, mulher? Ele a chama de mulher para fazer uma evocação de Gênesis capítulo 3. Para dizer que ela é aquela mulher a que se refere Deus quando diz à serpente, porém inimizade entre ti e a mulher. Mas ele também lhe diz, o que para mim e para ti? Ou seja, existe esse vinho do qual você está falando, e existe o outro vinho, que é o vinho novo, aquele do qual São Paulo diz aos Efésios, não vos embriagueis com vinho, que traz a dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo, enchei-vos do Espírito de Deus. Então, há um outro vinho, aquele vinho de que na manhã de Pentecostes, os judeus disseram, falando dos apóstolos, eles estão embriagados. Este vinho é a fé misturada com a caridade. Que quando nós tomamos um porre da fé misturada com a caridade, do amor, nós ficamos embriagados de Deus, fora de nós mesmos, como Noé, quando saiu da arca. Então nós ficamos cheios do Espírito Santo, nós recebemos uma efusão, um enchimento. Então o que ele está dizendo? Aquele vinho novo ainda não chegou a hora. Ou seja, os dois estão se comunicando em dois sentidos e um está entendendo perfeitamente o que o outro está falando. Você consegue enxergar essa sintonia perfeita, inclusive porque ela sai dali e diz, fazei tudo o que ele vos disser. Ou seja, o texto ele está carregado de um sentido duplo. Por quê que Jesus está dizendo para Maria Santíssima? Minha hora ainda não chegou. Ele diz, o que para mim e para ti? Minha hora ainda não chegou. É como se ele dissesse para ela, mulher, nós não temos nada com isso. Porque a minha hora, a hora do vinho que eu vim trazer, ainda não chegou. Ou seja, a minha hora também é a tua hora. Porque ele está dizendo antes, o que para mim e para ti? Ou seja, nós não temos nada a ver com isso. O que nós temos a ver é com aquela hora que vem lá na frente. E é por isso que lá no capítulo 19 o evangelista diz, estava junto à cruz em pé a sua mãe e a irmã de sua mãe. Ou seja, o que o evangelista está dizendo é, em outras palavras, o seguinte. Nós estamos no capítulo 2 de São João. Mas só quem entendeu o capítulo 1 é ela. Só ela sabe quem ele é. Ninguém aqui sabe quem ele é. Inclusive, eles falam de uma maneira cifrada, porque só ela conhece João capítulo 1.
No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, etc, etc, etc. O verbo era a vida e a vida era a luz dos homens. Só ela entendia isso. Ora, o que tem tudo a ver com o que aparece em São Lucas? Por quê? Quando nós lemos em São Lucas, no versículo 26 do capítulo 1, a anunciação do anjo São Gabriel a Nossa Senhora, ele diz, ele anuncia, eles têm um diálogo, depois ela faz a visitação a Santa Isabel, e Santa Isabel, cheia do Espírito Santo, diz: bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Como pode vir a mim a mãe do meu Senhor? Quando a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança estremeceu de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, aquela que creu, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Bem-aventurada aquela que acreditou. Então, há uma bem-aventurança aqui que aparece apenas para Maria. É a bem-aventurança de quem acreditou. Por quê essa bem-aventurança é exclusiva dela? Porque, veja bem, nosso Senhor diz: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta montanha, passa daqui para acolá. Então, para mover uma montanha, eu preciso de uma fé pequena como um grão de mostarda. Isso aconteceu na história da igreja. Por exemplo, São Simão Curtidor, ele mandou uma montanha se jogar no mar, diante dos maometanos. E a montanha saiu e se jogou no mar, bem diante dos maometanos. Né? Então isso efetivamente aconteceu algumas vezes, não foi apenas um santo que fez isso. Teve vários que fizeram isso literariamente. Agora, se a fé suficiente para mover uma montanha é do tamanho de um grão de mostarda, qual é o tamanho que precisa ter a fé necessária para arrastar, para mover um Deus do céu para o seu ventre? Ela precisa ser uma fé de dimensões gigantescas, que ninguém pode imaginar que exista uma fé dessa. Esta fé é um negócio tão absurdamente grande que ela excede as capacidades humanas. Não existe. E aqui fica demonstrada, a partir da necessidade dessa fé, todos os privilégios marianos, inclusive a Imaculada Conceição. Então, é correto falar... Peraí, deixa eu terminar. Porque isso aqui é importante dizer até o fim. Porque para ter uma fé dessa, ela precisa ser imensamente grande, muito maior do que a criação inteira. Porque eu tenho que arrastar para dentro da criação um Deus que é maior do que o universo. Ele é maior do que o universo inteiro. Então a fé dela tem que ser maior do que todo o universo. Então esta graça que está na alma dela, ela tem que ser maior do que o universo inteiro como tal. Só que aí vem uma coisa muito interessante, que aí eu termino dentro dessa parte mariana que eu estou dizendo, sim, porque ela é muito importante. A gente vê lá nos Atos dos Apóstolos, Jesus subiu ao céu, e os apóstolos, eles ficaram em Jerusalém. Vamos pegar o texto grego aqui. Diz assim: onde é que está? Está aqui a ascensão. E diz aqui, no versículo 14. Estes todos estavam perseverando unânimes na oração com as mulheres e Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele. A palavra aqui, perseverando, proscartepuntes.
Quer dizer, eles não é a palavra, a palavra não é a palavra hipomone, né? Que é uma palavra muito frequente na Bíblia para dizer permanecer. Essa palavra permanecer é uma palavra mais forte. Ela significa perseverar, ela significa insistir, ela significa não desistir, ela significa o tempo todo estar ali batendo, não parar de tentar. Então, o que ele está dizendo aqui é que eles todos os apóstolos, ficaram ali insistindo em oração, unânimes, com Maria, com as mulheres e com Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Esses irmãos a gente já sabe, não precisa explicar quem era. Ora, o que o texto está dizendo aqui? Assim que Jesus subiu ao céu, eles foram fazer um retiro com Nossa Senhora de 10 dias, antes de Pentecostes. O primeiro retiro que houve na igreja foi pregado por Maria Santíssima. Por quê? Porque só ela sabia crer com aquela intensidade. Então só ela podia ensinar os apóstolos a crerem, a fim de chegarem à oração infusa, a oração em nível místico, que é aquela que aparece no dia de Pentecostes. E é óbvio que só podia ser assim, porque ninguém tinha uma fé do tamanho de trazer um Deus para a Terra. Então, assim como o começo do Evangelho de São Lucas começa com essa fé de Maria que arrasta Deus para a Terra, os Atos dos Apóstolos, que também foram escritos por São Lucas, começam com Maria ensinando esta fé para os apóstolos, para eles arrastarem o Espírito Santo para a igreja. Para ver um derramamento que não é só sobre eles. Porque São Pedro diz, no capítulo 2, que ali se cumpriu a profecia de Joel, que diz: eis que naqueles dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, sobre o universo inteiro. Ou seja, ela estava ensinando os apóstolos a crerem com aquele nível sobrenatural de fé tão alto na oração, que foi o nível para trazer o Espírito Santo para o mundo. E o Espírito Santo foi derramado aqui, e ele está aqui por causa daqueles 10 dias de oração que ela fez com os apóstolos no cenáculo. Então, quando nós falamos da fé de Maria, não é assim, não, a fé de Maria é a coisa mais importante. Porque por ela aconteceu a encarnação e por ela aconteceu a missão do Espírito Santo. Então é correto falar que a fé dela é a fé mais perfeita da igreja. Não há outra fé, né? Isso não há. Não há. Por quê? Não há. É importante dizer o seguinte: Jesus Cristo não tinha fé. Porque era Deus. Porque é Deus. Então, ele não precisa de fé. Ele estava tendo a visão beatífica na sua alma santíssima. Mas Maria Santíssima tinha fé. Então, a maior fé que existe é a de Maria Santíssima. É por isso que, quando nós vamos a Cristo por Maria, nós vamos de maneira mais perfeita. Porque há ordem nas coisas de Deus. Existe uma ordem. E esta ordem é da Santíssima Trindade para a humanidade Santíssima de Cristo, para Maria Santíssima, para nós homens. Então, nós cremos, digamos assim, ancorados na fé de Maria Santíssima. No céu, ela hoje tem fé ainda? Não, né? Não. Porque ela não tem fé. Mas, no tempo em que ela estava na Terra, ela tinha a fé mais colossal que existe. E, portanto, esta fé colossal que ela teve na Terra deu-lhe méritos infinitos, quase. Né? Não diria infinitos, mas incomensuráveis. Méritos por causa da virtude da fé tão extraordinária que havia na sua alma. Então, por causa dos seus méritos pela fé que ela teve nos dias de sua vida terrestre, então ela nos facilita o caminho da contemplação. Se nós estivermos unidos a ela, a fé vai crescer de maneira soberana nas nossas almas. Padre, quando a nossa fé se encontra em declínio espiritual, quais são os fundamentos?
Olha, quando existe dúvida, né? É de um lado a dúvida, ou a própria incredulidade mesmo, o que demanda da nossa parte estudo e meditação. Mas também pode acontecer que a nossa fé seja pouco sobrenatural pela falta de oração mental. Quer dizer, uma pessoa que não faz oração mental, ela não tem fé teologal. Ela tem uma fé muito, muito fraca. É que nem você ir na rua e perguntar assim para as pessoas: você é uma pessoa de fé? A pessoa vai dizer: ah, sou, nossa, tenho muita fé. Aí acontece, qualquer passa um carro e a elameia toda, né? Aí a pessoa já perde a compostura, ela já fica completamente desequilibrada. Aí você pergunta: onde é que está a sua fé? Ah, não, não sei o quê. Por quê? Porque isso não é fé, né? Isso é só uma crença muito genérica, é, um, é uma, é uma fé, no fundo, muito humana, muito pouco sobrenatural. Nós precisamos desenvolver a fé sobrenatural. E o desenvolvimento da fé sobrenatural se dá pela oração. É o seguinte, meu querido, se você não orar, se você não tiver vida de oração, despeça-se da santidade, desista logo, porque não vai ter jeito. Não tem jeito. Sem uma vida constante de oração e de sacramentos, não é possível ser santo. Ponto final. Sem a prática da oração mental, você não vai conseguir desenvolver a fé. Tem Além que disso, insistir. além disso, é necessário pedir a fé todos os dias, né, padre? Como um dom. Isso nós fazemos no Pai Nosso, quando nós dizemos: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Então, esse santificado seja o vosso nome é pedir a fé. É como se eu estivesse dizendo: como o Senhor santificar, o que é? Santificar é a gente separar algo como melhor, né? Então, sei lá, você tem uma roupa de festa. Então, quando você separa aquela roupa, isso é santificar, né? Aquela roupa de festa. Essa roupa é para festa. Ela é melhor do que as outras, né? Então, quando eu estou dizendo santificado seja o teu nome, ou santificado seja o vosso nome, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo assim: Senhor, pela fé, que o vosso nome seja santificado em mim. Ou seja, que a minha alma possa ser retirada da contaminação dos bens criados, a fim de que ela entre na comunhão e na sintonia dos bens incriados, dos quais vós sois o autor. E por isso o vosso nome santíssimo, impronunciável, seja a ocupação dos meus pensamentos e de todos os meus desejos. Então, isto é fé. A fé, é por isso que Santo Antão fala muito da pureza. Na escrita de Santo Antão, pureza não é pureza sexual. Pureza é a pureza da fé. Ou seja, quando você se entrega à contemplação das realidades celestes, você se desentranha, você se desempregna, você se desencarde da contaminação da sujeira dos bens criados e começa a subir na santidade do nome de Deus. Então, nós pedimos no Pai Nosso, em primeiro lugar, a fé. Em segundo lugar, a esperança. Venha a nós o vosso reino. Em terceiro lugar, a caridade. Seja feita a vossa vontade. Porque a caridade é colocada na nossa vontade para que ela adira ao amor de Deus. Então, nós começamos a pedir todos os bens necessários para viver as 3 virtudes teologais. Ah, então essas virtudes são as mais importantes quando a gente começa a ter uma vida na fé. Na verdade, a vida de fé consiste na prática das 3 virtudes. Porque quando você tem fé, é como se você abrisse uma audição, se fosse surdo, e você começasse a ter uma audição sobrenatural
de uma música que está tocando na eternidade. Então você começa a olhar para uma certa direção. Onde é que é? Isso aqui é esperança. Você escuta a música e você diz, de onde é que é? Aí você vê que é na eternidade, é esperança. E aí você começa a querer aqueles bens sobrenaturais, então você voa na direção deles. Isso é a caridade. Você voa pelo desejo. Você ama aqueles bens sobrenaturais. Isso é a caridade. É por isso que São Paulo diz que a fé age pela caridade. Porque a fé, ela produz a caridade na nossa alma. Então, quando nós dizemos praticar a fé, nós já estamos dizendo implicitamente que a prática da fé pela oração, ela vai produzir a prática da esperança e da caridade. Muito interessante, padre. O que seria, na verdade, uma fé infusa? Esta fé é infusa. Ninguém pode ter fé pela sua própria mente, né? Inclusive, isso não se dá. A gente percebe a diferença entre um homem que crê e um homem que não crê. É como você colocar um músico para assistir um concerto ao lado de um índio que não sabe o que é música. Então ele vai estar ali, ou um surdo, o que é pior ainda, né? Ele está ali de corpo presente, mas ele não tem conexão interna com aquela musicalidade que está acontecendo ali. Agora o músico, não, ele curte, ele saboreia, ele está percebendo aqueles acordes, aquela harmonia, aquilo entra nele, aquilo mexe com ele de dentro para fora, né? E ele se comove. Então veja, a fé é uma espécie de capacidade auditiva que é colocada em nós, que éramos surdos. Essa capacidade auditiva é fruto da graça. Ninguém pode ter isso pelo seu mero esforço humano, né? Os protestantes não entendem isso. Eles não entendem a fé católica. Por quê? Eles acham que a gente acredita que o homem é salvo pelos seus próprios méritos. Unicamente, como se não houvesse a graça. Mas a fé católica ensina que ninguém pode crer por iniciativa própria. Inclusive, ninguém pode se manter na fé por iniciativa própria. A graça, ela é necessária em todo o processo. Só que ela não dispensa a nossa colaboração. Se nós ficarmos displicentes, a graça ela não vai operar em nós, porque Deus requer a nossa cooperação para que a graça opere, né? Então, é por isso que nós precisamos da revelação interior do Espírito Santo, que é uma graça imerecida. Deus nos dá porque Ele é bom. Então, nós começamos a crer por força dessa graça. Só que o que acontece é o seguinte: se a pessoa fica se fazendo de muito difícil, se ela fica se fazendo de muito esperta, de muito inteligente, o que vai acontecer com ela? Ela vai desprezar a graça de Deus e ela pode se fechar e ela pode perder para sempre a revelação. Jesus diz: eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e aos entendidos e as revelaste aos pequeninos. Então, se a pessoa fica se fazendo de muito inteligente, de muito espertinha, de muito tal, e ela começa a colocar barreiras para a fé, ela pode se dar muito mal, porque ela pode terminar a vida cega e ir para o inferno. Porque sem fé, a pessoa vai para o inferno. Não tem salvação para quem não tem fé. Ah, fulano era muito bonzinho. Não tem fé, não tem vida sobrenatural. A medida da nossa santidade diante de Deus não é a medida da nossa filantropia humana, o quanto nós somos bons aos olhos dos homens. Isso aí não interessa. O quanto nós somos corretos aos olhos dos homens. A medida é a medida da nossa fé. E fé não é um negócio assim, eu sou uma pessoa que tem fé,
uma fé lá distante, não sei o que, não sei o que. Não. Fé é preciso viver dela. O justo vive da fé. A fé é a música de fundo da vida do justo. Os santos são, para nós, grandes exemplos, né, dessa fé, essa fé sobrenatural. Os santos são, obviamente, não seriam santos. Porque para ser santo, você tem que ter virtude heróica. Para ter virtude heróica, você tem que ter a caridade sobrenatural num nível muito maior do que as pessoas têm. E para isso, você tem que ter uma fé gigante. Então, os santos passaram por todas as purificações da fé, que São João da Cruz descreve muito bem na Noite Escura. E porque eles passaram por essas purificações, eles chegaram à contemplação, que é essa visão amorosa de Deus, que é uma visão amorosa vibrante, totalmente sobrenatural e que impregnou a vida deles por completo. Para a gente encerrar, o que seria uma frase que descreveria a fé sobrenatural carismática? A fé sobrenatural carismática é um outro tipo de fé, é um carisma, né? Que é um poder que entra em nós para a realização de prodígios, né? Então, veja, nós temos o dom dos milagres e o dom da fé, que são dois carismas diferentes. O dom dos milagres é uma espécie de poder que sai. Então, por exemplo, Nosso Senhor, na tempestade, ele estava dormindo lá no barquinho e começou a dar tempestade no Mar da Galileia. Então, eles disseram, mestre, não se te dá que morramos? E o acordam. Então, ele repreende a tempestade e a tempestade acaba, que é uma coisa tremenda, né? Você imagina assim, céu fechado, tempestade, vento, onda, tal, e tudo se desfaz num segundo. É um negócio tremendo. Isso mostra o poder sobrenatural que saiu dele. Agora, quando São Paulo estava naufragando em Malta, aquele naufrágio terrível que aparece lá no final dos Atos dos Apóstolos, nos últimos capítulos, e aí ele diz assim, olha, o pessoal começou a querer se jogar no mar para morrer, para se matar. Ele diz, quem ficar aqui dentro da barca não morre. Isso é uma operação da fé carismática. Não foi um poder que saiu, foi um poder que entrou e manteve todos aqueles que estavam ali numa posição de milagre. Isso é a fé carismática. Então, essa fé carismática, ela é uma força que entra. Eu já vi muitos relatos de pessoas que oraram até a sua fé acabar e que aí receberam uma injeção de uma fé totalmente sobrenatural que entrou com uma força nele. Por exemplo, a fé carismática muitas vezes acontece quando a gente precisa, quando existe uma situação imprevista, né? Então, por exemplo, uma pessoa endemoniada que caiu aqui do lado. De repente, quando você vê, você já tá, você já foi, você já fez, já expulsou o demônio, já está todo mundo bem. Só como é que isso aconteceu? Entrou uma força sobrenatural que te fez fazer aquilo. Isso é a fé carismática. Eu vejo que o senhor fala bastante também da oração em línguas, né? Como é importante para nós obtermos também essa fé sobrenatural. Falo muito disso porque a oração em línguas, segundo diz o Novo Testamento, ela é um orar totalmente espiritual em que você não está orando de acordo com os seus pensamentos, você está entregue ao Senhor, naquilo que o Senhor está fazendo, naquilo que Ele está gerando em você, você está se ocupando apenas em amar e crer enquanto você está orando em língua. Só isso. Está amando e crendo. Então é um acelerador para a nossa oração sobrenatural, sem dúvida. Muito interessante. Padre, é isso. Muito obrigado aí pela partilha, Imagina. pelos conhecimentos. Tá bom, eu que agradeço o convite. Deus os abençoe.
Amém. e possa lhes conceder progresso no conhecimento da palavra. Amém. Que o Senhor possa dar uma bênção aí final, só para a gente encerrar. Tá bom. Debaixo da vossa proteção nos acolhemos, Santa Mãe de Deus, não desprezeis nossas súplicas e nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Amém. Um abraço, padre. Fica com Deus. Abração. Salva a live aí. Tá, pode deixar.